capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 21. Versículo 21, 22, 23. Eu não vou ser enfadonho aos irmãos, eu prometo que encerrarei no horário, mas deixa eu colocar isso que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo 4, versículo do 21 ao 24, depois, versículo de número 30 ao 31, o mesmo capítulo. Atos capítulo 4, do 21 ao 24, depois do 30 ao 31. Quem entendeu, diga amém. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânime levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles... Versículo de número 30 e 31. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Eu vou repetir esse versículo, e se você puder ler comigo este versículo, 1, 2, 3. Enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olhe para quem está do seu lado antes de se sentar e diga assim para ele: hoje você volta a levantar as mãos para orar sobre aquela causa impossível. E quando você levantar a mão, Deus fará sinais, Deus fará prodígios e concederá vitória. Senta dando glória para Jesus e me escuta por um momento. Duda vai me ajudar. Oh, glória a Deus. Deixa eu falar aqui para você, montando todo o cenário, para que você entenda aquilo que eu quero ministrar nesta noite. O cenário é esse: a igreja está crescendo, porque no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que o Pentecostes acontece, e a descida do Espírito Santo é cumprida no dia de Pentecostes. A partir daquele dia, a Bíblia diz que os apóstolos e todos que creem em Cristo não só têm o Espírito Santo dentro, mas também vão ter o Espírito Santo sobre. E a partir deste momento, há um crescimento exponencial da igreja. A Bíblia diz que quando Pedro toma a palavra, depois de algumas pessoas fazerem xingamentos, achincalhar, e na nossa linguagem nordestina, mangar de Pedro, porque uns diziam assim: eles estão bêbados, sendo essa 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. E Pedro toma a palavra no capítulo 2 e diz assim: ninguém está bêbado, sendo a terceira hora do dia. Terceira hora do dia porque lá em Israel se conta as horas a partir de 6 da manhã. 6 da manhã, primeira hora do dia. 7 da manhã, segunda... Aliás, 7 da manhã, de 6 às 7, primeira hora. De 7 às 8, segunda hora. De 8 às 9, terceira hora. Então, terceira hora do dia era 9 da manhã. Então, Pedro diz assim: sendo a terceira hora do dia, não é que estejamos bêbados. Isto nada mais é do que o cumprimento do que está escrito no livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel está escrito em Joel capítulo 2, versículo de número 28. E há de ser depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão,
E agora, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, começa a fazer esse discurso. E quando ele termina, a Bíblia vai dizer que muito mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. E é interessante a diferença deste Pedro que está cheio do Espírito para aquele Pedro que estava cheio de dúvida. Porque o Pedro que nega é um Pedro que disse que ia com Jesus até o fim, mas Jesus disse: tu vai me negar. Mas agora, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não tem vergonha nenhuma. Ele é o primeiro a tomar a palavra para defender o que está acontecendo. Lá vai. Se por algum motivo, algum dia você teve vergonha de mencionar que você era crente, que você era da fé, que você era da unção, a partir de agora o Espírito Santo te toma. E na oportunidade que você tiver lá dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, você vai tomar a palavra e vai dizer: ninguém está doido aqui, porque isso não vem de agora, isso vem desde o Velho Testamento. Lembra de Ana? A Bíblia vai dizer que Ana subia no templo de ano em ano para adorar ao Senhor, e quando ela chega no templo, a Bíblia diz que ela está tão amargurada. Por quê? Porque dentro da casa dela tinha uma mulher chamada Penina. Ana significa graça, Penina significa pérola. Eu vou repetir: Ana significa graça, Penina significa pérola. E Penina gerava quase que todo ano um menino. Era menino a rodo. E é interessante que ela, porque gerava, sabendo que Ana não gerava, a Bíblia diz que ela irritava Ana, como quem diz assim: eu gero e você não gera, eu tenho e você não tem, eu faço e você não faz, eu vou e você não vai. A atenção que Eucana dá para você é uma coisa, mas eu tenho, Ana, o que tu não tem. Eu posso segurar no braço, Ana, o que tu não segura. Passa-se o tempo. Escute, porque eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Quando ela chega no templo, a Bíblia diz que ela estava abatida, que ela estava insegura. E esse negócio de alguém fazer chacota com a adoração de alguém ou com a oração de alguém não é de agora. Vejam que eu estou mencionando Atos 2, o povo cheio do Espírito e alguém dizendo: tão bêbado, esse povo está doido. E lá na história de Ana, quando Ana vai para o templo e começa a orar, e a Bíblia diz que ela só balbuciava. Ou seja, o que é balbuciar? É abrir a boca sem sair som inteligível. Quando o sacerdote viu, o sacerdote disse: até quando estarás bêbada? Não, eu vou dizer de novo: até quando estarás bêbada? Esse negócio de olhar para quem está cheio do Espírito, de orar para quem está orando, de olhar para quem está se entregando e chamar de bêbado, não é de agora. Em Atos 2 disseram: tão bêbado. Em Ana, o sacerdote disse: tá bêbado. Aí, Atos 2, Pedro toma a palavra dizendo: não tem ninguém bêbado. E Ana se levanta e diz: não, meu Senhor, eu não estou bêbada a esta hora do dia. A tua filha é uma mulher amargurada de espírito, e eu estou pedindo ao Senhor que ele julgue a minha causa. Entenda, mesmo o sacerdote fora, sem visão e sem nada de Deus, ele disse: seja feito para contigo como tu desejas. Levanta a mão para dar glória para Jesus. Nesta noite, eu não sei qual é a tua petição, mas eu venho debaixo do sangue de Jesus, eu venho debaixo do poder de Deus para dizer a alguém: seja feito para contigo como tu desejas. Toque quem está do seu lado, me ajuda a pregar e diga assim para ele: é hoje que esse mar se acalma. Diz: é hoje que essa tormenta passa. Diz: é hoje que essa muralha cai. Diz para ele: é hoje que o Espírito Santo te pega. Deixa te chamar de bêbado, deixa te chamar de louco. Deus está dizendo: te entrega, deixa eu operar, eu quero fazer algo diferente. Levanta a mão e adora por 2 minutos aí. Até cá, chorebacamaia. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Todo espírito de loucura, todo espírito de desistência, toda voz contrária que tem falada no teu ouvido está batendo em retirada agora.
luta, viu? Cante, révia sobre révia. Porque todos os dias o inimigo tenta falar coisas no teu ouvido para paralisar a chama que está acesa no teu coração. Se fosse pelas tuas próprias forças, você não estava aqui hoje. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, assim como eu dei a certeza a Pedro, e ele se levantou no meio da multidão para falar o meu evangelho, assim como Ana, mulher que no tempo antigo não podia nem falar muita coisa, mas ela não teve medo, ela falou com toda a educação e disse, não, meu Senhor. Deus está dizendo, eu te dou certeza hoje. A tua fé não vai parar agora, oh glória. O Senhor está dizendo, eu vou te cercar como uma muralha de fogo. Tem uma presença de Deus andando conosco nesta noite aqui. E Deus está dizendo, não fique com medo, eu vou marchar com você. Eu ando contigo, eu quebro o arco, eu corto a lança. Eu ainda queimo os carros do fogo. E eu brado nesta casa, nesta noite, para te dizer, se aquiete, Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dizer aleluia? Porque Jesus está tomando alguém pela mão aqui e está dizendo, eu vou te levar para tu dar uma volta comigo na terra. Eu vou te mostrar o que eu quero fazer contigo. Porque Satanás tem dito que você não serve, tem te acusado, mas eu sou o príncipe da paz. Eu vou estabelecer a paz dentro da tua casa. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo faz coisas, irmãos. E no contexto do versículo que lemos, olhe para cá. No capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o templo. E quando eles estão no templo, na porta do templo chamada Formosa, um coxo que jazia ali há muito tempo. A Bíblia diz que o coxo disse, dá-me uma esmola. E eles olhando para o coxo disseram, eu não tenho ouro nem... Não tenho ouro nem, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta-te, em nome de Jesus o Nazareno. A pergunta para alguém nesta noite é, quando alguém te pede algo que tu não tem, tu oferece a ele pelo menos a palavra? Ou você é daqueles que se não ajuda de um jeito, também de outro não vale? Porque qual é mais fácil para você? Ajudada de uma cesta básica ou orar para que a doença vá embora? Nós que somos crentes, deveríamos ter dentro do recipiente do nosso coração, que quando não tivermos condições de ajudar alguém, a nossa oração deveria fazer coisas que não faz. Vocês mostram por aqui mesmo? Porque eles disseram, a gente não tem moeda. Ouro e prata não, agora eu tenho uma coisa aqui, que vai resolver o teu problema agora. O quê? Levanta-te em nome de Jesus. É como se ele dissesse, eu vou devolver a tua mobilidade para você não ficar mais pedindo moedas. Deus está querendo que você saia das migalhas. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Deus está dizendo, eu não te chamei para você viver de migalhas. Ainda que alguém te ajudando por um momento seja algo imprescindível e que tem que acontecer. Mas uma hora ou outra, tu vai se encontrar com alguém cheio de fé, que vai dizer, te levanta, porque a partir de hoje você não vive mais de moedas. Você não vive mais de esmolas. Deus está te dando capacidade para você gerar a tua própria renda. E sabe o que é interessante? Ele está cheio do Espírito Santo e faz isso. Aí entenda, porque tem gente que acha que quando começar a fazer o bem pelo Espírito não vai sofrer perseguição. E é o contrário. Quando você faz pelo Espírito é aí que as perseguições aumentam. Coisas começam a sair do rumo, quer ver? Porque depois que este homem é curado, aí a Bíblia diz que os anciãos e o povo leva ele para o sinédrio para tentar falar com ele e perguntar com que autoridade fizeste isso. Já percebeu gente assim? Que ele prefere ver você pedindo esmola
do que ver você curado. E se alguém chega lá para te curar, ele vai na casa desse alguém e diz assim: por que fizeste isso? Aquele homem só presta para ficar ali. Os homens estavam indignados com Pedro e João, porque Pedro e João curaram o homem. Com que autoridade faz isso? Aí a Bíblia diz que eles começam a falar. E eles falam com tanta autoridade. E o povo glorifica tanto a Deus. Está no texto, tá? O povo glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. Aí a Bíblia diz assim: vendo eles que não podiam castigar Pedro e João, libera Pedro e João. Aí chega onde a gente leu. Pedro e João saem correndo e vai contar onde estavam os irmãos o que aconteceu. E quando eles contam o que aconteceu, o povo dá glória a Deus e começa a dizer o seguinte: olha que coisa interessante, capítulo 4, verso 23. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar, e tudo que nele há. Olha o 25, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram um a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Você consegue orar na perseguição? Olha para cá, é aqui que eu queria chegar. Desse arroteio todo só para chegar aqui. Tu consegue orar quando está sendo perseguido? E a perseguição te espreme tanto, e é na perseguição que mostramos quem somos. E esses homens aqui mostram quem são, porque eles estão sendo espremidos, dizendo que Pilatos se juntou, Herodes se juntou, os reis, os príncipes da terra se juntaram contra Cristo, estão espremendo eles. Mas sabe o que é que eles estão pedindo aqui? Eles não estão pedindo para serem livrados, eles estão pedindo para pregar. Alguém está por aqui? Eu vou dizer de novo. Tem um bocado de gente perseguindo eles, e se pegar eles é morte certa. Mas eles dizem assim: Senhor, nos ajuda a pregar com ousadia a tua palavra, nos ajuda a falar melhor da tua palavra. Estão te espremendo tanto, lá vai. E tem gente que no espremer desse negócio vai mostrar o verdadeiro caráter. Ninguém consegue se disfarçar por muito tempo, mas nesta noite há uma mudança de mentalidade aqui no nosso meio, e Deus está dizendo: quando você entender que eu moro dentro de você, é te espremendo e você pregando, é te espremendo e você orando, é te espremendo e você jejuando, é te espremendo e você lendo a palavra, é te espremendo, é dizendo: deixa de ir para a igreja, e você dizendo: agora que eu vou, deixa de ir para a igreja, agora que tem culto de oração, deixa de ir para a igreja, para que esse negócio de Bíblia, agora é que eu vou ler, agora é que eu vou me aprofundar, agora é que eu vou entrar no mistério. Cutuca quem está do teu lado e diz assim: agora é que eu quero Jesus. Diz: agora que tem Jesus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, feriado. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: meu filho, é dose de Jesus triplicada, e se tu não gostar, tem uma dose de reserva para tu aprender a gostar. É Jesus por todo canto. Jesus te faz aprender a amar, te faz aprender a suportar. Porque quem carrega o Cristo verdadeiro, na hora do aperto, não pede para parar. Na hora do aperto, ele pede para pregar. Nos dá ousadia. Eles estão orando, tá? Orando unânime. Você lê o texto comigo.
olha para as suas ameaças e concede a estes teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ele só diz assim, olha a ameaça deles, mas para nós, nos dá ousadia. Porque só tem uma forma de enfrentar ambiente de ameaças. Ousadia no espírito. Acho que você não pegou. Se o ambiente viu um ambiente de ameaça, seja alguém ousado no espírito. Quanto mais ousadia no Espírito de Deus tu tiver, mais a ameaça bate em retirada. E eu vou dizer mais, a ameaça vem, mas o antídoto para a ameaça é o Espírito. Quanto mais vem a ameaça de lá para cá, mais a ameaça vira uma plataforma para promover a mensagem que Deus está te dando para pregar. Quanto mais eles te ameaçam, mais tu sobe a plataforma. Lembra de Neemias? Chegaram na obra. Deus permitiu Neemias escrever aquele livro para nós entendermos. Quer ver? Olha o ambiente de ameaça. A Bíblia diz que Neemias recebeu carta do rei para ele poder fazer dentro de Jerusalém a obra que era necessária. Mas quando ele chega e começa a construir, um ambiente de ameaça é promovido. Quer ver? A Bíblia diz que se levanta pelo menos dois, Sambalate e Tobias, se levantam para chegar perto de Neemias e dizer: Neemias, nós temos carta do governador. O governador mandou embargar a obra. Ou tu para, ou tu corre risco de morte. Aí Neemias olha para baixo e parece que vejo Neemias em cima daquele muro dizendo: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. E se tu tem carta do governador, eu tenho carta do rei me liberando. Eu vou dizer de novo, tem gente que tem carta do governo, mas Jesus está dizendo: eu já te dei a autorização para fazer. Ô irmão, tem alguém no culto aqui nesta noite? Deus está dizendo para alguém: enquanto alguém quer embargar o que tu fazes, Deus já te autorizou, Deus já te autorizou, Deus já te autorizou. Deus está dizendo: toma posse. E é sempre assim. Todo ambiente de ameaça é repelido com ousadia. Na hora que ele disse isso, o povo foi embora. Aí é ameaça, é zombaria, é ou não é? É ou não é, gente? Sabe por que nós estamos nos tornando? Eu não quero usar essa expressão aqui para os irmãos não me achar que eu estou bravo ou alguma coisa, mas sabe por que nós estamos nos tornando sem fé em alguns aspectos? Porque estamos naturalizando chacotas do evangelho no Instagram. A gente vê tanta coisa de chacota no evangelho no Instagram, que quando Deus quer se manifestar aqui, é automático. Você se lembra daquilo ali e parece que teu espírito trava. É como se involuntariamente você dissesse: tu acredita mesmo nisso? Porque a gente sabe que existem os falsos, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas cuidado para você não colocar no mesmo balaio fruta boa e fruta podre. A Bíblia diz assim: tem uma coisa que Deus odeia, é quando o inocente é tido por culpado e quando o culpado é tido por inocente. Então pare de dizer que as línguas estranhas é modismos humanos. Se você nunca entendeu as línguas, então cale a boca ou peça para que o Senhor te batize. Pare de dizer que não acredita em profecia. Ou se você não acreditar, continue com a sua crença. Eu aconselho que se você é dessa igreja, não continue com essa crença não. Que aqui a gente crê, irmão. O problema é que o nosso cérebro, ele trabalha ao nosso desfavor. Ele trabalha contra nós. É por isso que a Bíblia diz assim, olha: não porás coisas más diante dos teus, porque os olhos são as janelas da alma. E tudo que você coloca aqui na tua frente vai para onde? Cérebro. E o cérebro, ele processa tudo que você sente, tudo que você fala e tudo que você pensa. E na maioria das coisas, estamos mais cheios de coisas inúteis do que cheios de coisas proveitosas. Vez ou outra eu falo isso aqui, enquanto aqui for pastor, falarei. Passamos muito mais tempo rolando o feed do que querendo entender alguma coisa da palavra.
Porque nos habituamos a ser crentes que ficam na praia da fé. As águas batendo no pé, e para muita gente é o suficiente. Tá bom, eu sou crente desse meu jeito. A palavra de Deus nesta noite me incentiva a te perguntar: quando é que você vai amadurecer? Quando é que você vai fazer igual a Ezequiel, capítulo de número 47? Quando o anjo aparece para ele e mede 1000 côvados e diz: entra, Ezequiel. E ele entra e a água dá só dos pés, nos artelhos aqui. Aí ele achava que já estava bom demais. Sabe o que é isso? Início de caminhada cristã. Água nos pés. Aí o anjo diz: não parou por aí não. Mais 1000 côvados, que é 500 metros. Aí ele entra mais um pouquinho. E a água dá no joelho. Percebeu? Começou a caminhada cristã. E agora entrou numa vida de água no joelho. Aí o anjo diz: parou por aí não, meu filho. Tem mais 1000 côvados, mais 500 metros. Ou seja, já vai 1,5 km. Aí, ó. Aí a água da onde? Dos lombos. O que é água nos lombos? Identidade. Porque os profetas e sacerdotes usavam cinto nos lombos. E quem conhecia, olhava para o sacerdote, olhava para o levita e dizia: ali é um sacerdote, ali é um profeta. Pelo cinto que ele tinha, já sabia se era uma pessoa comum, se era um profeta, se era um sacerdote, se era alguém que servia na casa. Logo, lombo fala de identidade. Veja, não tem como ter, pega isso aqui, não tem como ter identidade sem ter uma vida de renúncia, água no pé, e uma vida de oração, água no joelho. Tem muita gente querendo ter identidade. Ele quer ter identidade, mas não passou da praia. E Deus está dizendo: tu tem que entrar. Tu tem que se entregar por inteiro para ter uma vida de oração. Para que eu molde a tua identidade. Aí depois da identidade moldada, ele mede mais 1000 côvados. Aí ele diz: entra, Ezequiel. Aí Ezequiel diz assim: não tem como entrar mais não. Aí ele diz: pode nadar. Tem alguém aqui? Deus está dizendo para você nesta noite: tu se entregou a mim, sentiu água nos pés, começasse uma vida de oração, água nos joelhos. Eu estou formando a tua identidade. E agora, quem te carrega é as minhas águas. Aleluia. Tu crê nisso? Quando eles vão terminando de orar, e eu encerro aqui agora. Capítulo de número 4, versículo de número 31. Você viu qual foi a oração deles? Pediram para pregar no meio da perseguição. Aí olha, irmão, quando você ora pelo motivo certo, o céu sempre responde de alguma maneira. Olha o que é que o versículo 31 diz. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Não, eu vou dizer de novo porque você perdeu de dar uma glória. E tendo eles orado, moveu-se. Irmão, eles sentiram o ambiente balançar. Era como se Deus dissesse assim: já que vocês querem a minha resposta, sinta no ambiente. Entenda, tem hora que Deus não faz você sentir no corpo, Ele faz você sentir no ambiente. O ambiente treme, a atmosfera muda, e tem gente que não acredita nesse negócio. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando você pede a coisa certa, no ambiente da tua opressão, Deus manda um sinal. Eles pediram o quê? Dai-nos ousadia para pregar a tua palavra. Aí Deus, porque irmão, entenda, a resposta de Deus é sempre muito além do que do sinal que Ele dá. O sinal às vezes é pequeno, quer ver? Quem diria que um cajado pequeno na mão de Moisés abriria o mar? Quem diria que a nuvem do tamanho da mão de um homem era o sinal que a chuva estava chegando? Quem diria que um fio de escarlate preso na janela salvaria a casa de Raabe na muralha de Jericó? Deus está dizendo para alguém: o sinal pode ser pequeno, mas a minha operação vai ser grande.
Cante a soberévia. Eita, levanta a mão, porque Jesus está dizendo: tu pode até não ter visto muita coisa por esses dias, mas tu sentiu que fui eu, tu sentiu que foi um sinal meu, e não te preocupa, porque o sinal pode até parecer pequeno, mas o que eu vou fazer é extraordinário. Fica de pé dando glória para Jesus. Mas fica dando glória, dando aleluia. Eu estou encerrando, mas tu vai encerrar debaixo de glória. Tu vai encerrar debaixo de aleluia. Porque Jesus está dizendo: a tua petição será atendida. Quando você orar no momento certo, não ora pedindo livramento, irmão. Ora pedindo para cumprir o desejo de Deus. Porque dentro do desejo de Deus já tem livramento. Dentro do desejo de Deus já tem conta abastecida. Dentro do desejo de Deus já tem roupa, já tem carro. Porque quando tu está dentro do propósito, Deus coopera contigo. Deus não nos deu coisas, Deus nos deu Cristo. E em Cristo, tudo, exatamente tudo que precisamos, está nele. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. É você pregando e eu curando teus filhos. É você pregando e eu salvando a tua casa. É você fazendo a minha obra e eu trazendo quem está longe para perto. Tem um conserto de Deus nesta noite para famílias aqui. Deus está entrando através da tua vida aqui nesta noite para consertar a tua casa, para consertar a tua família. Até aquele que não quer nada com igreja, Jesus vai dar um psiu a ele por esses dias, para ele entender que Deus é grande. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, que Jesus te usa. Abra a boca. Já começou ali atrás. Chega lá para a Xúria. Tem uma autoridade de Deus descendo. Nenhum espírito maligno pode ficar no meio desta casa. Já começou. Abra a boca. Abra a boca. É fogo. É fogo. É fogo. Tem fogo de Deus. Tem fogo de Deus. Recebe renovo agora. Fale línguas. Fale línguas. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Diga, mas este é o sinal. Vai chover, vai chover, e vai chover, vai chover. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Canta! Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira
deixar essa baioga xarabada caçúria. A presença está forte aqui. Por mais pressão que seja, o controle ainda está onde? Diga pra gente terminar. Eu tenho um Deus. Não vai deixar. Canta isso com fé. Por mais pressão. Na palma de sua mão, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Deixa eu ouvir a igreja, o choro. Eu creio, o choro, o choro dura uma noite. Ainda que a figueira todavia me alegrarei, todavia que a sebara baixai, é capaz de cantar. Abra a boca. Ainda a descela vai chorar, para me acabar celebaia. Todavia me alegrarei. Para chora beca manaraba calabadarabas. Rebeca beca beca de Rebeca madarabagada shai. Rebeca, ore em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Abra a boca e deixa o Espírito Santo tomar a tua boca agora. Ora em línguas. É capaná, suite. Abra a boca. Abra a boca. Um adora, um diz aleluia, o outro diz glória, o outro diz Deus é fiel, o outro diz tu és a minha fonte, o outro diz tu és a minha grandeza, o outro diz tu és o meu refúgio, o outro diz tu és a minha fortaleza. Ore, 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 ore. O fogo está pegando ali. A dor de cabeça vai bater em retirada agora. A febre vai bater em retirada agora. O desânimo vai bater em retirada agora. Nem catou precendele para batassa. Nunca para bacachai. Rebente ocomodovia. Abraça essa pessoa do teu lado. Abraça. Abraça essa pessoa do teu lado. E diz: recebe força de Deus. Recebe força. Recebe alegria. Recebe renovo. Recebe. 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 Recebe a graça de Deus. Daio, camarra, súbia. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia pregavam uma palavra. Ora, você não vai desistir. Conversa é essa, rapaz? Tu chegasse aqui agora. Ei, minha filha, meu filho, tu chegou aqui agora e já quer desistir. Deus está dizendo agora. Começa.
Sente o Senhor te tomando aí. Abra a boca. Rabai, Kadui Kabé. Jesus restaura tuas línguas. Jesus restaura tuas forças. Tu és uma mulher de Deus. Tu és uma mulher de Deus. E coisa linda. Estou encerrando. Tem alguém para Jesus? Se colaborou, adora, irmão. Aproveita que a presença está forte. Adora mesmo, dá glória mesmo, grita mesmo, deixa recabácia. E tendo eles orado, o segredo para Deus mover é a oração. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Tem alguém para adorar conosco? Aleluia. O espírito de profecia toma conta da tua vida agora. Até que me recebe. Não tenha medo, o espírito de profecia está sobre você. Abra a boca e fale em língua. Aleluia. E santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno. Tu és santo e santo é o Senhor. Digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém. Levante a sua mão e dê glória para Jesus. Dê o segundo glória para Jesus. Dê o terceiro glória. Dê o quarto glória. Dê o quinto glória. Dê o sexto glória. Encha o pulmão e dê o sétimo glória. Quem diz amém, meus irmãos? Nós já vamos encerrar. Muito obrigado a você que esteve conosco. Quem entendeu a mensagem, diga glória. É na oração, viu? Sem oração não vai, viu? Sem oração não tem como. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. E saiba o que pedir. Às vezes você está pedindo livramento e Deus quer que você peça ousadia. Para você pregar a palavra. Em nome de Jesus. Os avisos. Amanhã tem ensaio. Amanhã tem ensaio para a comissão. Terça-feira de manhã. Os irmãos já sabem que aqui é consagração de 7 a 8h30, terça-feira, consagração. E a partir de 13h30, 1h30 da tarde, círculo de oração. Os irmãos quiserem chegar um pouquinho mais cedo para orar também. Sem oração não vai, irmãos. Irmãos, quarta-feira, mais um culto base, que é o nosso culto de ensino. Eu espero você aqui. Diáconos, diaconisas, obreiros, em nome de Jesus, presbítero, pastor, todo mundo aqui, para a glória de Deus. Salve conduto quem estuda, salve conduto quem está doente,
Mas os demais, todos que puderem estar aqui na quarta-feira, eu te aguardo aqui. Quinta-feira, mais um culto de oração, voz que clama. Semana passada não teve por conta da chuva, irmão. Foi muita chuva e ficou meio complicado para o nosso pastor Luciano chegar. Mas quinta-feira agora haverá. Caso mude alguma coisa da programação, fiquem atentos aos grupos, tá bom? Sexta-feira, mais um culto dos jovens. Então, em nome de Jesus, não perca, para a glória de Deus.